Anota esse número aí. Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o que é a memória de curto prazo, onde ela fica no nosso cérebro e como ela funciona. E falando sobre curto prazo, você consegue lembrar sobre o número que eu falei para você memorizar aí? Se sim, comenta aqui embaixo e se não, fica até o final do vídeo para você entender por que é tão difícil lembrar. A memória de curto prazo, também conhecida como memória primária ou memória ativa, é aquela capacidade que a gente tem de armazenar pequenas informações por um pequeno espaço de tempo. Por isso é chamada de memória de curto prazo. Eu já falei um pouquinho sobre esse assunto num outro vídeo do canal, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Se vocês quiserem saber, vão lá conferir. Mas agora eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre como que ela funciona. Aonde que fica essa memória de curto prazo e para que ela serve? A maioria das informações que ficam na memória de curto prazo são mantidas durante 20 a 30 segundos, a não ser que a gente ativamente busque ficar relembrando elas. Isso acontece, por exemplo, quando você precisa gravar um número de telefone. Você fica repetindo ele várias e várias vezes para você não esquecer até você guardar na sua agenda do celular. Inclusive faz muito sentido essa repetição em voz alta porque a gente repete e reforça a necessidade de manter essa memória de curto prazo por um período maior até ela conseguir ser consolidada. O interessante sobre essas memórias de curto prazo é que, além delas reterem poucas informações por pouco tempo, elas são altamente capazes de serem suscetíveis à interferência. Ou seja, qualquer nova informação pode deslocar essa memória de curto prazo e fazer com que você esqueça aquilo que foi retido agora há pouco. Para explicar isso, novamente eu vou utilizar o exemplo do número de telefone. Se você precisa gravar essa sequência específica de números, que é o telefone de alguém, e você passa perto de uma pessoa que está repetindo números aleatórios, com certeza você vai ter mais dificuldade de manter gravado a sequência correta. E isso faz todo sentido porque qualquer outra informação nova vai estar atrapalhando você a manter essa memória de curto prazo por um tempo maior até que você consiga utilizar ela como você precisa. Enquanto a maioria das memórias de curto prazo são esquecidas rapidamente, se você utilizar técnicas de memorização, repetindo essas palavras, repetindo a sequência de números, você consegue talvez até mesmo consolidar ela, que é basicamente o processo de transformar essa memória de curto prazo em uma memória de longo prazo. Um assunto que eu ainda vou abordar em outro vídeo do canal. Muitas pessoas se perguntam sobre qual que é a diferença entre a memória de curto prazo e a memória de trabalho. Bem, os pesquisadores argumentam que, na verdade, elas muitas vezes se sobrepõem. Entretanto, os conceitos mais aceitos é que a memória de curto prazo é basicamente a capacidade nossa de armazenamento temporário daquela informação, enquanto que a memória de trabalho tem um objetivo de ser utilizada, de você pegar essa informação por um curto período de tempo e utilizar ela como planejamento ou até mesmo como execução de algum tipo de tarefa diferente. Por exemplo, enquanto a memória de curto prazo é basicamente você conseguir lembrar uma sequência de números, a memória de trabalho é você conseguir lembrar as etapas necessárias para realizar alguma tarefa no seu trabalho. E sabe o que é o interessante? É que mesmo a memória de curto prazo sendo muito curta, ainda existem coisas que podem atrapalhar ela e deixá-la mais ineficiente ainda. É claro que para a maioria de nós, esquecer uma ou outra coisa durante o dia é totalmente comum. Inclusive, como eu falei em outro vídeo que eu também vou deixar linkado aqui na descrição, esquecer é um processo normal da nossa vida. Porém, distúrbios psicológicos relacionados com a ansiedade e o estresse podem agravar a capacidade da memória de curto prazo, fazendo com que ela fique mais curta ainda. Para explicar isso, é preciso deixar claro que existem dois pontos muito importantes para a construção da memória. O primeiro ponto é a codificação, ou seja, é a capacidade do nosso cérebro de processar a nova informação que foi adquirida. O outro ponto importante para a construção da memória é a capacidade de relembrar ela, ou recordar ela. Essa capacidade de recordação está relacionada com a nossa capacidade de ativar novamente as vias neurais, ou seja, as conexões entre os neurônios que foram construídas durante a formação da memória. O que é legal de entender é que a ansiedade e o estresse promovem alterações cerebrais que fazem com que seja difícil tanto a construção da memória, ou seja, tanto a codificação primária dessas novas informações, quanto a recordação, quanto a nossa capacidade de reativar essas vias e relembrar a informação obtida.
Essencialmente, a memória de curto prazo fica numa região do nosso cérebro chamada hipocampo, que é responsável, entre outras coisas, por captar as novas informações do meio, decidir se essas informações são necessárias para construir uma memória de longo prazo. Ou seja, essa área é responsável por definir quais memórias precisam ser consolidadas. O hipocampo se baseia basicamente na necessidade de uso dessa informação. Por exemplo, quando você é criança e você bota a mão no fogo, você rapidamente aprende que você não pode fazer isso porque vai se machucar. E isso acontece porque o hipocampo consegue processar que essa informação de botei a mão no fogo e me machuquei é muito importante para sua saúde, é muito importante para sua segurança, e por isso ele consolida isso no seu comportamento, consolida a sua memória de forma a deixar ela de longo prazo. Esse processo pode acontecer com basicamente qualquer tipo de memória. É por isso que você pode até não ter utilizado a fórmula de Bhaskara, mas você vai lembrar pelo menos uma parte desse conteúdo, porque dado que você teve que utilizar durante grande parte da sua vida escolar, essa memória foi construída e consolidada de forma eficaz. Em resumo, a memória de curto prazo é uma capacidade fascinante do nosso cérebro de captar diversas informações do meio, e ela é parte importante da seleção que o nosso cérebro faz para entender quais informações são necessárias para a vida toda. Ou seja, é um processo que primeiramente você tem a memória de curto prazo e depois você tem a consolidação dela em memória de longo prazo. Como ainda hoje os pesquisadores buscam entender mais sobre quais os fatores que influenciam na atividade dessa memória de curto prazo, a gente possivelmente no futuro pode ter técnicas mais eficazes de diminuir esse prejuízo na memória de curto prazo e melhorar a capacidade dela de transformar memórias recentes em memórias de longo prazo. Bem, se você conseguiu entender pelo menos um pouco do que é memória de curto prazo, onde ela fica e como ela funciona, eu peço para você que comente aqui embaixo o que você achou mais interessante e que curta esse vídeo para eu poder ter um feedback do que vocês estão gostando. E se você quer ter mais conteúdos de neurociência de uma forma simples e descomplicada e ainda não é inscrito no canal, eu peço para você que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela atenção e até mais!